Namaskar. O meu nome é Alcione. Eu vou dar hoje para vocês uma palestra sobre biopsicologia. Nós estamos aqui para entender melhor, é uma ciência, né? E o que abrange toda essa ciência. Mas primeiro eu vou, mas primeiro eu vou fazer um momento de relaxamento com vocês, certo? Eu vou pedir para que vocês fechem um pouco os olhos e que vocês possam fazer um momento de respiração, para que a gente possa ter nossos pensamentos no presente. A gente vem de um dia, às vezes, difícil, de trabalho, e esse exercício é um exercício simples, requer poucos minutos, e faz com que a gente se coloque um pouco no presente. Então, a gente fecha os olhos, um pouco os olhos, coloca as mãos na coxa, relaxa na cadeira, respira bem fundo. Inspira e expira. Inspira e expira. Quando você respirar, tente não levantar a cabeça, que às vezes a gente levanta um pouco a cabeça. Tenta deixar ela a cabeça normal, inspirando e expirando. Coloca teus pensamentos na tua respiração nesse momento. Mais uma vez, vamos respirar, inala e exala. Inala e exala. Tenta colocar tua mente no presente. Fixa teus pensamentos na tua respiração. Continua respirando. Continua inalando e exalando. Inala, exala. Inala, exala. Se preocupa só com a tua respiração agora. Pensa na tua inalação e na tua exalação. Se permite esse momento para você. Respiração é vida. Uma dádiva a gente está respirando. Levando energia para nossas células. Relaxa a testa, os músculos do rosto. Relaxa o ombro, às vezes ele está muito inclinado para frente. Tenta deixar ele ligeiramente inclinado para trás. Isso, continua. A última vez. Bem fundo, exala bem devagar. Então, gostaram? Depois bota aí nos comentários se deu para ajudar aí nesse momento aí de se colocar no presente, né, dos nossos pensamentos. Então, vamos lá. Eu preparei aqui um trabalho para vocês, né, de biopsicologia, e eu vou compartilhar com vocês agora, tá bom? Isso, agora. Biopsicologia, certo? Então, a gente vai trabalhar aqui o que é biopsicologia. Biopsicologia é a ciência que entrega o corpo e a mente através dos chakras, plexos e glândulas. Diagnostica, observa e cura as doenças. Trabalha com a energia sutil e as propensões dos chakras. As propensões são o quê? As nossas emoções, né? E os chakras, eles são 7, estão distribuídos no nosso corpo, de baixo para cima. Né? E a biopsicologia, bio quer dizer o quê?
físico, corpo. A biopsicologia, ela integra esse corpo à nossa mente, né? Então, mente sã, tem o ditado mente sã, corpo sã. Não sei se já ouviram falar desse ditado. Então, a biopsicologia trata disso, de integrar o seu corpo com a sua mente, para que assim a gente possa ter mais saúde. E o que é chakra? O termo chakra é sânscrito, significa roda, círculo. É descrito por muitos como uma roda de luz e energia. Dizem, né, que pode ser visualizado agora por yongs, pessoas muito espiritualizadas, que são, assim, místicos, clarividentes, né, estão diretamente relacionados com as principais glândulas endócrinas e outras subglândulas. Nós, assim, no vídeo anterior, nós vimos a introdução da yoga terapia, nós vimos que os chakras estão relacionados, são 7, com as glândulas, né? Que mais para frente a gente vai dar uma olhadinha de que glândulas são essas, né? E sabemos também que quem puder ver o vídeo, o primeiro vídeo, que as glândulas, elas o que distribuem hormônios no nosso corpo, né? São esses hormônios que fazem as nossas células de funcionarem, né? Essas glândulas, elas injetam na nossa corrente sanguínea as enzimas para o bom funcionamento do nosso corpo. E quando não está, ou de mais ou de menos, essas enzimas, que são os nossos hormônios, acabam que fazendo com que o nosso corpo não trabalhe direito. Então, é isso que se trata, né? A biopsicologia. E os chakras são essas energias distribuídas no nosso corpo, né? Essa energia, ela diante do mau funcionamento, elas vão ficar desregulares, podendo acarretar né, o não funcionamento direito do nosso organismo, acarretando doenças, por exemplo. Então, são os 7 chakras aqui, né? Os sete chakras são. Os 7 chakras são o Muladhara, que é o plexo básico, ele está posicionado, né, no final da coluna, lá embaixo mesmo aqui, quase no córtex, aqui, bem embaixo. O Muladhara é o plexo básico. O Svadhisthana, o meu sânscrito não está muito bom não, mas é o plexo fluido, né, tem a ver com a nossa, né, é na raiz do órgão sexual, tem a ver com nossos órgãos sexuais, esse segundo chakra, certo? Ele é branco, leite, tem forma de meia lua, esse chakra, é o segundo chakra, o plexo fluido. O Manipura chakra, que é o plexo ígneo, fica no umbigo, ele, certo? É localizado no umbigo, tem forma de triângulo, é vermelho, sangue, tem forma de triângulo, possui, né? E o quarto chakra, que é a Agnata, é o plexo solar, né? Ele fica bem no centro do tórax. O Vilundara chakra se encontra na garganta, que é o plexo sideral. Então, ele influencia toda aqui essa região do rosto da gente, né? E esse que se escreve agina, mas se pronuncia águia, é o plexo lunar. Está no centro da cabeça. Aqui, se você fizer aqui fica bem aqui, e se você fizer assim, esse ponto é esse chakra, plexo lunar. E o plexo Sahasrara, Sahasrara,
eu não sei pronunciar direito o sânctito ainda, mas ele fica como se fosse o plexo pineal aqui, né? O chakra coronário fica também na cabeça. Pronto, vamos para o próximo, pronto, agora. Né? Aqui a gente vai estar dando uma olhadinha, né, nas glândulas endócrinas. A biopsicologia é uma nova ciência que entrega os ensinamentos milenares do Tantra Yoga. Esses ensinamentos têm milhares de anos, né? Não é agora. Com a ciência moderna da biopsiconeuroimunologia. Ela trata da relação entre as 50 tendências mentais, ou víveres, localizados nos 7 chakras principais, as glândulas e as secreções hormonais. Então, tem a ver com nossas emoções. Está aí, né, se vocês derem uma olhadinha aqui, ó, vocês vão ver, né, as glândulas tireoides, aqui o timo, as glândulas suprarrenais, que ficam em cima dos rins, o pâncreas, os ovários, né, que são os órgãos sexuais, né? Então, os hormônios estão distribuídos aí. Aí temos na cabeça a glândula pituitária, o hipotálamo e a glândula pineal, né? Que dizem que esse chakra aqui está relacionada com a espiritualidade. Dizem que se ninguém tiver problema com esses chakras, o corpo todo está são, tá bom, tá com saúde. Né? Mas aí a gente tem várias situações no nosso dia a dia, a gente tem trabalho, a gente tem família, e às vezes o estresse faz com que ele não funcione direito, não esteja devidamente perfeito, para que a gente não tenha trabalho. Antes, né, fosse, é, mas tudo faz parte da vida. Antes não tivesse assim, mas tudo faz parte da vida, né? E o controle disso vai melhorar a nossa imunidade, né? Vai tornar a nossa imunidade forte ou fraca. O, como lidar com isso, né? Com essas situações. Então, diante das glândulas, nós temos, né, as glândulas sexuais, né? Esses aí são um, um mapa dos nossos hormônios, né? E quais são os hormônios ligados a cada glândula. Vocês deem uma olhadinha aqui, né? Muito interessante isso. Então, a primeira glândula são as glândulas sexuais, nós temos os ovários, né? Nas mulheres, nós temos os testículos nos homens, aí temos a testosterona, o estradiol, nós temos nas mulheres o estrogênio, a progesterona, né? São os órgãos sexuais e os hormônios que ali habitam, fazem funcionar. O segundo, nós temos a segunda glândula, nós temos o pâncreas, né? Que faz com que a insulina e o glucagon, que são os hormônios que é liberado pelo pâncreas, são esses dois aqui, ó. Né? O terceiro, suprarrenais, que ficam em cima do rins, né? As glândulas suprarrenais. O quarto timo, que ele é uma glândula que funciona na parte da... Quando a gente é pequenininho, né, ele é bem desenvolvido, e quando a gente cresce, ele para, que ele cuida da imunidade da criança, quando a gente é bebê. A tireoide e a paratireoide, e as paratireoide, que tem os hormônios, né, que cuida do crescimento, os hormônios do crescimento. A pituitária, a glândula pituitária, que fica no centro da cabeça, como eu falei para vocês, e a glândula pineal, que é um pouco atrás da cabeça. Está aqui, mostrando, tá vendo? A pineal aqui.
Então, são responsáveis pela a injeção no nosso sangue de dopamina, de somatostatina, né, melatonina, que são as glândulas do bem-estar. Então, se tivesse bem funcionando isso, né, nós não teríamos menos problemas com a nossa saúde. Então, essas glândulas, elas formam essas químicas específicas, essas químicas são os hormônios, eles que liberam diretamente essas enzimas diretamente para a nossa célula funcionar, ok? Então, os hormônios são responsáveis pela forma e linha do corpo e pelo controle e regulação da nutrição dos tecidos, como do sistema nervoso vegetativo, por nossas emoções e comportamentos. Enfim, elas regem todo o funcionamento do organismo. Então, o entendimento da biopsicologia é essencial para o trabalho do yoga terapeuta. Krishnamurti segue a tradição milenar do Tranta Yoga. Ele, através de 42 asanas, que são asanas significa postura confortável, ele separou esses exercícios para a regulação dessas glândulas, da quais seus benefícios são suficientes para prevenir e tratar doenças, equilibrando os chakras, consequentemente, equilibrando as glândulas. Então, a gente encerra a nossa apresentação, certo? É, vou, assim, explicar, encerrar aqui o nosso compartilhamento de tela, ok? Então, a gente viu, né? A gente viu o chakra, a gente viu os asanas, né? Que estão, a gente viu qual chakra é ligado às glândulas, né? Nós vimos também que os chakras são energias, né? Cada glândula, ela tem uma energia. Essa energia, ela pode ser vista por pessoas mais espiritualizadas. Elas conseguem ver essa energia. Ela tem uma cor, tem uma forma, e cada energia dessa vai compor uma emoção nossa. Diante da nossa emoção, do que é essa emoção, porque a gente, aí vocês podem perguntar, primeiro vem emoção ou pensamento? Eu pergunto, o que vem primeiro, pensamento ou emoção? Primeiro vem as emoções, né? Os seus pensamentos estão diretamente ligados ao que você está sentindo, né? Então, esses pensamentos vão gerar uma ação que pode ser positiva ou negativa. Então, o distúrbio dessas ações pode prejudicar a nossa vida, pode prejudicar a nossa imunidade, pode criar patologias. Então, o yoga terapeuta, ele trabalha a biopsicologia, ele estuda a biopsicologia para fazer com que esses chakras entrem em equilíbrio. E esses exercícios de 42 asanas, que foi o Sri Anarmurti, que é o mestre que criou, que elaborou, sintetizou esses asanas, esses exercícios especificamente para a manutenção dessas glândulas endócrinas, que é uma perfeição, né? É um sistema perfeito que rege o nosso corpo, o funcionamento do nosso corpo, que rege todo o funcionamento do nosso corpo. Então, é uma glândula perfeita, é perfeito, né? É uma coisa extraordinária, que trabalha todo o nosso ser, que faz com que todas as nossas células funcionem harmonicamente, harmoniosamente, fazendo com que todos os nossos órgãos funcionem plenamente.
Então, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Eu estou encerrando a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado da aula, né? Dessa ciência maravilhosa desse corpo perfeito que nós temos. Então, a gente tem que refletir e pensar como é que a gente está cuidando dele, né? O que é que a gente está fazendo para cuidar dele, para colocar, voltar a ser a nós para cuidar melhor do nosso corpo, né? Não por uma questão egoísta, mas para poder a gente expressar-se, né, de forma no mundo, mudar nossa perspectiva e assim podermos ser seres melhores e mais saudáveis também, certo? Outra coisa importante é a alimentação, né? Tem uma série de coisas que a gente pode fazer, de mudanças que a gente pode melhorar. A alimentação é uma delas, né? Então, que tipo o que eu alimento hoje? A alimentação é o combustível das células. Então, o que eu estou ingerindo que torna essas células mais ou menos inflamadas, né? Meditação, né? É também outra, outro exercício que vai te deixar no presente. A meditação é uma ferramenta que já é provada cientificamente, que já é provado os benefícios, né? A meditação, os benefícios que traz ao corpo e à vida da pessoa. É uma das coisas. Os asanas, que são posturas, significa postura confortável, né? É o exercício, né? Tem as danças também, né? O Kaushik é uma dança que é para as mulheres, que equilibra o corpo, que torna ele que torna você mais ativo. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa apresentação de hoje. E aqui eu encerro, deixando assim um grande abraço a todos que continuaram até aqui comigo. Namaskar.